Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tenho uma boa notícia. Eu estava olhando, o sistema de meteorologia diz que uma onda fria está chegando. Vai romper esse calor. Mas hoje à noite a palavra de Deus, o texto que eu escolhi, tem de ver com um dia normal, um dia de trabalho normal de um homem que estava trabalhando e num tempo em que todos pensavam que Deus, por várias gerações, tinha esquecido eles. Ele também já não nutria muita esperança, já tinha desistido da sua visão ministerial, quando algo muito curioso lhe aconteceu. E isto nós encontramos no livro de Êxodos, capítulo 3. Pode abrir comigo, Êxodos, capítulo 3. Primeiros versículos. Versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa sarça de fogo que saía do meio, uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor, porém, viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça lhe chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, Senhor. Então ele lhe disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é uma terra separada, uma terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E Deus lhe disse: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus supervisores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra, e ali vai citando os povos. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto que os egípcios os oprimem. Vá, pois, eu te envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Hoje à noite, eu quero falar sobre 3 pensamentos. Antes eu quero somente falar algo da sarça, porque nós somos acostumados, de tanto ouvir esta palavra, nós só pensamos na sarça. E hoje à noite eu não quero enfocar nela. A interpretação do que é a sarça, ela varia de geração em geração, vocês sabiam? Tem gerações que creem que a sarça ardente é a presença de Deus. Tem
teve gerações que criam que a presença da sarça era a presença de Deus na igreja, que não consumia a igreja. Depois teve uma geração que creu, dizem os teólogos, que é o fogo da tribulação, da perseguição, que não consegue consumir. Teve até na Idade Média uma interpretação que era a espiritualidade de Maria, que não era consumida pelas paixões humanas. Então, hoje à noite eu estou desviando dessa rota. Hoje à noite eu quero trabalhar uma experiência que um homem teve, num dia normal, em circunstâncias que muitas vezes eu e você vivemos e achamos que Deus não pode falar conosco, e Ele fala. Guardem 3 palavrinhas que vai colocar tudo em ordem na tua cabeça: uma curiosidade, uma contradição e uma personificação. Curiosidade, contradição, personificação. Naquela tarde que Moisés estava cuidando do rebanho do sogro dele, ele desviou-se pelo jeito da sua rota, e leve em conta que hoje em dia muito deserto, naquela época também era, mas havia espaços de pastagens, e ele desvia-se da sua rota e vai para o outro lado e chega num local que é considerado um local separado por Deus naquela região. E ao chegar ali, algo curioso lhe chamou a atenção. Deus usa aquilo que nos chama a atenção, algo que desperta a nossa curiosidade, para poder falar conosco. A curiosidade sempre tende a ver com as dúvidas, os questionamentos que nós temos com Deus ou sobre Deus. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a minha e a tua situação, Deus conhece o desejo do nosso coração. Se nós não formos muito íntegro, nós nem conseguimos nos conectar conosco direito. Vivemos divididos. Nem entendemos às vezes o que o nosso coração deseja. Mas Deus conhece. E Deus sabe o que desperta a minha e a tua curiosidade. O que Deus precisaria fazer hoje à noite para despertar a curiosidade em você? Você já pensou? Eu fui despertado para o Evangelho, o ponto de curiosidade na minha vida foram 2 livros. Na minha juventude, tinha um livro chamado Uma Nova Canção. Eu não sei se ele foi reeditado, se alguém chegou a ler. É um livro antigo, é da década de 70, bem antigão. É uma das primeiras famílias no mundo cinematográfico que foram alcançados pelo Evangelho pentecostal. E eu era muito frequentador de cinema. Quando eu vi que aquele ator que eu gostava tanto tinha se convertido, batizado nas águas, e a esposa dele tinha sido batizada no Espírito Santo, e ele até trouxe
porque era homem rico, trouxe homens em línguas antigas para tentar entender o que ela falava em línguas. Aquilo para mim despertou minha curiosidade. Eu comecei a querer saber mais de Deus. Comecei a prestar atenção. Naquela época, um missionário canadense começou a pregar o evangelho nesta região, nas escolas públicas. Junto, naquela época, no Brasil, um pastor batista, agora falecido, uns 5 anos atrás, Enéas Tognini, ele escreveu um livro sobre o arrebatamento da igreja. Foram 2 pilares que conquistaram a minha curiosidade. Tem algo na tua vida que Deus vai usar e Deus usa para poder despertar, corresponder com o anseio que tu tem no coração. Mas isto começa, normalmente, pela curiosidade. Moisés viu que do meio daquele arbusto seco saía uma chama que não consumia a madeira. Aquilo despertou a curiosidade dele. Segundo pensamento, a contradição. A curiosidade, ela sempre nos leva a se aproximar. A Bíblia diz que Moisés viu aquilo e mudou de rumo. Ele estava levando o gado dele, do sogro, a pastar numa direção. Ele disse: darei a volta, virar-me-ei, e vou olhar, vou analisar o que eu estou vendo que eu não estou conseguindo entender. Quando Deus desperta a nossa curiosidade e nós vamos averiguar o que é aquilo, nós não encontramos normalmente uma resposta, nós encontramos uma contradição. É uma contradição, é impossível fogo não queimar, madeira seca não ser queimada por um fogo. O que prenderia a tua atenção? O que Deus teria que fazer para que tu não só ficasse curioso, mas também tu te aproximasse para tentar captar o que está acontecendo? Sabe, há muita contradição que Deus usa. Conhecemos pessoas e de repente nós a vemos tão transformada. Há uma paz que alimenta aquela pessoa na sua transformação de vida, que nós ficamos assim: será que é falso ou verdadeiro? Será que isso é verdade? Para nós é uma contradição. Às vezes são pessoas desanimadas e de repente aquelas pessoas, elas têm uma energia, uma força, uma vida, uma vitalidade, elas têm um ânimo por dentro, algo se põe em pé dentro delas e tu fica louco assim pensando: o que está acontecendo? Tu meio que faz que nem eu, tu fecha os olhinhos assim para tentar ver melhor mas o que está acontecendo com essa pessoa? Às vezes é uma sabedoria que flui
de uma pessoa extremamente simples. Aí tu pensa, mas como é que ele enxerga isso? E eu não enxergo. São contradições. Às vezes, são pessoas extremamente modestas, e elas prosperam numa abundância, que quando tu vai olhar de perto, tu não consegue entender. Tu pensa, mas como pode? Como isso funciona na vida dessa pessoa? Outras vezes, você não consegue entender. Eu tomo o exemplo, por exemplo, Paulo, o apóstolo. Tanta preparação que Deus submeteu ele para ir pregar para um povo não religioso, tinha suas idolatrias. E para o povo que conhecia a lei de Deus, Deus usou Pedro, um pescador impulsivo. Quando tu começa a olhar e tu vê a contradição do que está acontecendo, tu começa como Moisés. A investigação inteligente é que abre a porta para a revelação. Vocês imaginam se Moisés, brincando, né, um Moisés moderno, na época não usava relógio, né, mas imagina ele no final do dia dizer assim: tá tudo bem, é tudo muito interessante, mas até que eu vou voltar com esse rebanho, eu vou chegar atrasado, vai estar escuro lá, eu tenho tantas horas para levar esse rebanho de volta, eu não estou nem um pouco interessado. Tá, é muito lindo, é muito bom, mas eu tenho meu trabalho para fazer. Imagine se ele não tivesse tirado tempo para olhar o que ele não entendia aqui. Não é assim que nós agimos muitas vezes? Ou nós nos rodeamos de testemunhos científicos, ou nós fizemos uma piada sobre algo. Essa é a nossa maneira normal de reagir, ao menos nós brasileiros. Mas aqui tem um homem que ele parou com tudo e usou toda a sua capacidade para discernir, investigar o que ele não entendia, o que não fazia sentido, o que era uma contradição. Qual é o ponto do Evangelho que para ti é uma contradição? E como tu age com isso? Tu faz uma piada? Tenta achar uma explicação racional? Ou tu tira tempo para contemplar? Quando é que os relacionamentos são profundos? Quando todo mundo fala e vira aquele ou quando a gente às vezes está na beira da cama de uma pessoa e não tem o que dizer, mas a gente emocionalmente, com compaixão, só quer fazer companhia. E na ausência de palavras, a pessoa ouve mais do que se nós tivéssemos blá, 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 blá.
Hoje à noite eu quero colocar para você não a simplicidade de um evangelho. Quero mostrar como é a estrutura do evangelho, a revelação de Deus. Nós gostamos de tudo pronto. Até vou direto para o terceiro ponto, e daí eu desenvolvo mais essa ideia, que eu falei da curiosidade, da contradição, mas da personificação. Sabe que às vezes nós pensamos que a revelação, ela é tipo assim, teleentrega. Sabe, a gente pega o telefone e liga assim para lá para a pizzaria. Lá em casa eles fazem muito isso. Tem esqueci agora o nome, ali perto da saída de Igrejinha tem uma pizzaria que é muito boa. E daí eles só pedem e daqui a pouco alguém traz para ti. Outras vezes nós achamos que a operação de Deus é tipo motoboy, assim, né? Telefonou e tem que aparecer. Mas aqui nós temos um comportamento que nos dá indícios de que aquilo que para a mente humana, para a racionalidade nossa, não funciona, não faz sentido, nós temos que tirar tempo para entrar ali naquele ambiente e entender a racionalidade dentro daquele ambiente. A contemplação, o fato de Moisés não ter pressa, ou não brincar com aquilo que ele viu, que lhe chamou a atenção, o fato dele não se desviar, mas ir lá tentar e permanecer olhando, tentando discernir o que isto significaria. Qual é o sentido de um fogo não queimar? Me diz. Qual é o sentido? Não é assim a obra de Deus? Não é assim que o mundo nos vê? E nós, ao invés de simplesmente viver, eu não sei você, mas eu noto por mim, eu logo quero trazer uma explicação, mas a explicação não faz sentido para aquele que não para observar. Tem que parar, corações na presença de Deus, para absorver a grandeza daquele momento, precisam parar. Mas pastor, mas se a gente puder ter uma palavra, eles vão entender. Meu filho, o pequeno, a criatura, o criado, nunca vai entender o Criador. Ou alguma vez esse plástico vai me entender, ou vai entender quem fez ele. A criação, ela se relaciona com o Criador. Ou você entende Deus? Eu tive uma época, quando eu estava recém-convertido, eu era fascinado porque tudo é tão novo, né? E daí por um bom tempo eu engoli a mística. Eles me diziam, vamos lá, vamos em tal culto, tal campanha, porque lá tem um homem, na minha geração, né, naquela época se falava muito isso, ele tem os 9 dons. Pai, eu pensava assim, tipo super-homem, só faltava usar capa, né, e fazer assim e voar, porque o cara tinha que ser o camarada. E claro, eu me sinto na presença, claro, eles fazem toda aquela impostação de voz, gesticulação e tudo mais, todo aquele
teatro e tu te sente cada vez menos. Por fim, sabe que sobra a gente orando: Jesus, tem misericórdia. Tu sabe que eu não presto, tu sabe que eu não sirvo para nada, Jesus. E daí um dia, eu nunca me esqueço da raiva que eu senti, porque existia alguém tão misterioso chamado Espírito Santo. Senti muita raiva, porque o desejo estava lá de conhecer, mas não conseguia conhecer. Eu me virei e decidi encarar. E quanto mais eu lia a palavra de Deus sobre quem Ele é, eu comecei a descobrir como Ele trabalha. E que ninguém tem 9 dons, irmãos. Ninguém tem nem sequer um dom. Os dons pertencem a Ele, mas a manifestação do dom nos é dada. Agora meus olhos começaram a abrir. Então é isto. Há uma manifestação. Quando nós tiramos tempo para contemplar aquilo que não faz sentido, do meio da falta de sentido, este é o mistério que não dá para explicar. Do meio do mistério tu começa a ouvir: Moisés, Moisés. Tu ouve o Espírito de Deus começar a falar com teu coração, com teu espírito. As coisas de Deus começam de uma extensão, de uma dispersão. De repente é íntimo, é pessoal. Tu não entende tudo, mas aquilo que te é dado para tu entender, aquilo que te é necessário ser manifestado, te é manifestado. E é ali, nesta revelação pessoal, que começa a nascer propósito de vida. Moisés não disse assim: pois é, eu sou de um povo que serve a Deus, eu nem pertenço a essa impiada aí do Egito, eu vou embora, eu vou estudar no seminário e depois eu vou lá começar, eu vou seguir a carreira do ministério. Não. Foi na presença de Deus, contemplando aquilo que não lhe fazia sentido, que uma voz começou a lhe falar. Primeiro o aproximou com carinho. Quando ele ia, calma, não venha como tu acha que tu pode vir. Tu tira em primeiro lugar, na cultura, ok? Isso é cultural, tirar a sandália dos pés. Isso lá faz muito sentido. Os japoneses tradicionais ainda têm isso. Tu não entra debaixo da cobertura de alguém com teu calçado, tu deixa lá na porta e tu entra descalço, porque aquele ali não é a esfera de autoridade tua, você é hóspede. E ali Deus começa a ensinar ele as primeiras grandes lições. Quando ele vai com a atitude certa, Deus lhe dá agora o maior propósito da sua vida. A partir daquele momento, aquele homem que já há 40 anos tinha desistido da sua visão, que há 40 anos atrás começou de forma errada, matando um homem, agora tu não vê mais ele se esconder no meio do fedor de ovelhas e balido de ovelhas.
Mas tu ouve um homem que se levanta e vai até o centro da civilização e diz para o chefe: o Deus dos hebreus me mandou dizer a ti, Faraó, deixa ir o meu povo. Que diferença, né? Um homem que se escondia a um homem totalmente transformado. De um homem que guardava suas convicções a um homem que formulou elas numa mistura de espiritualidade e política social da época. E em cada palavra que ele entregava, Deus confirmava com sinais, o que nós chamamos de as pragas do Egito. E a cada momento, a intensidade aumentou, até que fosse gerado o que Deus queria, que era impossível, não sabia mais para onde ir, ou ia dar uma revolução, uma explosão, algo iria acontecer. Pá! Em vez de dar revolução, Deus diz: ok, agora levantem-se, vocês vão festejar a primeira Páscoa, e amanhã peguem as trouxas de vocês e comecem a caminhar de volta para onde vocês pertencem. E ali nós conhecemos a saída do povo do Egito, os milagres que aconteceu. Pastor, eu acho que Deus não me chamou, porque eu não entendo Deus. Eu também sempre pensei assim. Mas sabe, quando a gente pensa assim, talvez você não, talvez isso é um problema só meu. Sabe quando a gente pensa que é muito pequeno e que não serve para ser usado por Deus? Quando a gente se mede com os outros, quando a gente vai na conversa dos outros, quando os outros querem botar a sua armadura em nós. Saul quis de boa vontade ajudar a Davi. Eu não creio na má intenção de Saul. Ninguém me convence disso. Davi até tentou usar a armadura de Saul para guerrear suas guerras. Mas chegou um momento que ele olhou para aquele negócio e disse: chega! Não aguento mais, é opinião de todo mundo sobre mim. Eu quero vestir quem eu sou. Eu sou só um pastorzinho, o mais novo da minha família, que todo mundo sempre espreme para fora, todo mundo numa boa, e eu tenho que estar lá pastoreando. Pois muito bem, o que eu sei fazer, eu sei atirar com a minha funda. E ele foi escolher as pedras e fez obra de Deus do jeito que ele era, porque ele entendeu Deus do seu jeito. Ele não soube explicar, porque Deus não se explica, Deus se vive por fé. O Deus que tu acredita, ele sempre vai ficar trancado dentro de ti. Não adianta, tu pode descrever ele, descrever é diferente de explicar. É descrever, Deus faz assim, Deus faz assado naquele dia, aquela época. É o que eu estou fazendo hoje, eu estou descrevendo, mas quem é Deus eu não consigo explicar para ti. Aliás, o apóstolo João tem a resposta. Eu até anotei, só um momentinho, aqui, João 3,33, Jesus conclui, foi ele que disse isso: aquele que aceitou o seu testemunho, Jesus falando do filho que tinha sido enviado, que era ele, falando de si, aquele que aceitou o meu testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro.
Aonde acontece o testemunho de Deus? O testemunho de Deus não acontece aqui, porque aqui não faz sentido. Não faz sentido o pior membro da tua família de repente se converter e se tornar o crentão. Porque aquela outra pessoa tão boa, era uma pessoa tão maravilhosa, era uma família tão linda. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? E daí tu olha assim e tu diz, mas esse traste não faz sentido. Mas quando eu contemplo o traste e começo a olhar e ver, não merece, não tem condições, nem sequer desejou. Algo mudou, não é mais ele. Esta vida dentro dele não é ele, é um outro que mora dentro dele. E aquele que aceita esse testemunho aqui dentro, ele testifica que Deus é verdadeiro. Quero concluir. Deus usa uma curiosidade, um ponto de contradição e a personificação. Quando nós não deixamos o nosso coração ser tocado por nada, se tudo é assim, se a gente tem explicação para tudo, a vida passa, a operação de Deus passa, e ela não chama a nossa atenção. Quando a gente é apressado demais, ocupado demais, desinteressado demais, afobadinho demais, carnal demais, e não para discernir o que verdadeiramente está acontecendo, nunca teremos o privilégio de ouvir de dentro daquela situação, você ouvir Deus falar contigo. Esses dias o Sete pregou, no final do culto eu telefonei para ele. Eu disse, Sete, eu te admiro a coragem que tu tem de falar da tua vida antiga, quem tu era. E tu me fez lembrar o que Paulo disse, para que não penseis mais de mim do que convém. Coisa tão linda. Um fugitivo da lei, que se escondia fora de um país para não ser pego, que já tinha desistido da vida. Deus lhe proporcionou, Deus lhe chamou a atenção, e ele tirou tempo para investigar o que era aquilo. Quais são os pontos na tua vida que estão te incomodando? Que para ti não faz sentido, tu não consegue achar sentido. Quem sabe hoje à noite, tome a tua decisão de ficar contemplando o que é que verdadeiramente está acontecendo ali, aonde, naquele ponto da tua vida que te incomoda.
quero encerrar só com um pequeno testemunho. Foi num culto de ceia, eu acho que o pastor Juan disse que eu ia ganhar um presente no final do ano. Quem esteve na ceia se lembra daquilo, né? Eu comecei a pensar, em dezembro eu comecei a... Até ali eu não tinha ideia. O que pode ser o presente, né? Tu tá rindo, né? Carro automático. A senhora pensou, né? Mas, veja, para mim não fazia sentido. Eu pensei, um presente? Não pedi nada. Nem sei se eu quero um. Eu fiquei pensando comigo. Outras coisas que ele falou, algumas delas estão se cumprindo. Mas, de repente, da maior crise, dos pontos que mais me incomodavam na minha família, dos meus filhos, eu começo a não entender, mas eu começo a ver uma mudança. De repente o meu filho e a sua esposa tomam um posicionamento diante de Deus. E ele toma posturas pontuais. Eu fiquei olhando, pensando, será que é verdade? Será que é assim? Não era do jeito que eu queria. Eu fiquei ponderando, mas silenciosamente contemplando para ver o que seria o que eu estava observando nele. Minha filha também não estava nos últimos anos no seu auge, e de repente ela manda um vídeo para nós olharmos. Olhei aquela senhora idosa pregando, escutei um pedacinho, desliguei. Dias depois ela diz assim, pai, tu assistiu? Sim, assisti um pedaço. Não, assiste tudo, pai. Mas por que, Raquel? Por quê? Diz ela assim, pai, de repente, esta mulher que não tem nada de a ver comigo e com o meu estilo, até é de uma outra igreja, é da Assembleia de Deus Madureira, aquela senhora, ela pregando, eu comecei a ter uma sede daquilo do Evangelho que eu conheci quando eu era criança. Eu comecei a ter uma saudade de retornar a ter aquela comunhão com Deus que eu sinto que eu perdi. Entende? Qual é a sarça ardente que Deus está usando para te chamar de volta? Para te fazer dar meia volta? Qual é a sarça? Esta sarça contempla, não foge. Dali do meio desta situação, você poderá ouvir a voz de Deus falando contigo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Abaixa a tua cabeça. Eu vou fazer um convite, não necessariamente, eu vou fazer um convite só para te ajudar. Talvez, porque você poderia tomar sua decisão no seu banco. Eu creio nisso.
Mas eu quero fazer um convite diferente para você que está incomodado com o que Deus, o que você vê, aquilo que você não entende, aquilo te incomoda aqui dentro. E aquilo que não entendemos, normalmente, é um escândalo para nós. E tu sabe o que quer dizer a palavra escândalo? Ah, eu sei, irmão, quer dizer que a pessoa se desvia. Não, a palavra escândalos, no original, quer dizer armadilha. A situação que tu não entende, que é uma contradição, que não é o teu gosto pessoal, pode ser uma armadilha. Se tu não parar para contemplar e ver o que Deus está fazendo ali dentro daquela situação. Quem sabe você hoje à noite tem que vencer aqui dentro, essa indisposição, essa resistência pessoal, e te dobrar diante da multiforme sabedoria de Deus. Eu te convido, sai do teu banco e te posiciona como um ato de fé. Tu não precisa dizer para nós o que é, mas tu e Deus, só diz para Deus: Deus, eu estou contra, mas eu me rendo. Eu não gosto, mas eu me submeto. Tem alguém em nosso meio nessa situação? Sai do teu banco, vem aqui, alguém vai orar com você nesse momento. Ora tu. A pastora ali do Bom Pastor. Eu admiro vocês, a coragem, Tem coisas que a gente não gosta, mas nós temos que aprender a contemplar. Tem coisas que nós não compreendemos, mas é ali do meio que nasce o milagre. Danilo e sua esposa, orem com eles ali. Bendito seja o Senhor, porque bom é o nosso Deus, grande em misericórdia, justo em todos os seus caminhos. Com amor e com bondade Ele nos cerca, com um amor eterno Ele nos cobre. Tem mais alguém que quer hoje à noite vencer a sua indisposição? Nós queremos orar.